Boa noite a todas, a todos, a todes. Hoje a gente conta com a presença do amigo, né, do parceiro de vida, o professor Caio Monteiro. O Caio é um amigo já de longa data, né, e eu quero frisar isso, né? A proposta do nosso curso, né, de favorecer uma introdução, e eu destaco que o artigo, né, uma é importante porque a gente não tem a pretensão de fazer a introdução, né, por entender que há muitas formas de introduzir o pensamento da gestalterapia, o ethos da gestalterapia. Então, a gente está assumindo que a nossa forma de introduzir é essa, é uma forma peculiar nossa, que se soma a outras iniciativas, né? Então, eu estava pensando, né, pouco antes da gente iniciar aqui, de frisar isso, né, que o nosso movimento, ele se soma a outros esforços, né? Assim, não tem a pretensão de concorrer, não tem a pretensão de se assumir como o melhor caminho, né? E eu acho que isso é importante, inclusive numa aula que tematiza a questão das epistemologias, né, e fazendo um parênteses aqui bem curto, né, porque a gente precisa entender que essa reflexão sobre as epistemologias está eminentemente relacionado com os nossos discursos de verdade, né? Então, a gente não pretende, nesse curso, assumir que nós somos os donos da verdade sobre a gestalterapia, sobre a atuação do gestalterapeuta, né? É importante que isso fique em destaque, né? Mas que a nossa iniciativa se soma a outras boas iniciativas, né? Eu acho que isso é fundamental da gente anunciar. Essa mesma iniciativa, ela só é possível dada a generosidade de amigos como o Caio, né? Queria fazer esse registro. O Caio é um cara que, na hora que eu penso alguma coisa, por mais obsceno que seja, né, o Caio já diz, bora, João, se você está sugerindo, eu topo, né, e eu acho que é isso, né, eu torço para que vocês tenham parceiros de trabalho como eu tenho, né, eu acho que é isso, a vida profissional precisa ser nutrida dessas boas relações, né, porque senão a gente está lascado, né, então deixo aqui esse destaque para afirmar isso. Esse projeto só é possível por conta de parceiros como o Caio, que topam, né, que acreditam, que assumem, né, prioridades, né, porque a gente poderia estar fazendo um monte de outra coisa, e aí o Caio estava ali conversando comigo, João, o que é que eu destaco? Né, porque a gente pode passar 8 horas falando de epistemologia, 16 horas falando de epistemologia, né, e o que é que eu dou destaque? Né? Então, a gente foi ali tentando costurar uma proposta, né, e isso ocupa, né, um tempo de vida que nos é fundamental, né, Caio? Então, há um preço em tudo aquilo que a gente faz, né, e eu queria anunciar minha gratidão a você, ao professor Márcio, ao professor Alex, né, a Marília, que também vai compor, né, a Juliana Justa, que também vai compor no outro momento, depois eu anuncio direitinho para vocês o que tem por vir aí de aula extra, né, nesse movimento que a gente vai desenvolvendo e outras pessoas vão comprando a ideia. Então, O Hernani está querendo compor aí também, viu? Vamos botar o Hernani junto, que ele é maravilhoso. então já mando uma mensagem, né? Já mando uma mensagem hoje dizendo assim, tá gravado, tá registrado que o Caio anunciou, né, a sua adesão. Eu não sei nem o que é que você vai falar, mas vai, né? Então aí já temos um outro parceiraço, né, que é o Hernani. Então, é isso, meu amigo. Queria lhe dar as boas-vindas, né, assim, da forma mais afetiva possível, né, falar da minha saudade, quero muito poder lhe reencontrar, né, e tocar a vida junto contigo. Cara, porra, não sabia que você ia fazer isso não, né?
eu fico feliz, né? Ouvir isso de você é muito, muito importante, assim, né? Às vezes a gente perde também oportunidades de dizer coisas importantes para as pessoas, né? Isso parece um pormenor, ou talvez uma extensiva alongamento, né, dessa introdução, mas eu fico muito satisfeito, assim, venho, toparei, né? E espero que a gente possa ter um momento muito satisfatório, assim, né? O João foi meu professor da formação, ele tem essa cara de novinho aí, né? Mas ele foi meu professor da formação de Gestalt terapia, né? Depois nos tornamos colegas, né? E generosamente o João também tem se colocado numa posição muito bonita no meu modo de entender, porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas às vezes quando alguém é professor da gente, se tem muita dificuldade de sair desse lugar, né? Parece que a gente nunca vira colega, né? É sempre uma postura aí que se coloca, e o João nunca ocupou esse lugar, pelo menos na minha experiência, assim, né? Nunca ocupou, que eu digo, esse lugar hierárquico, né? Depois de eu ter me tornado colega, né? Depois de eu ter me tornado um companheiro com o qual a gente divide aí ideias, trabalhos, né? Isso foi sempre cultuado de uma forma muito horizontal, né? E essa horizontalidade, ela se converte, né, em um conjunto de tentativas e de visões do mundo que pensam visões colaborativas como essa iniciativa, né? Iniciativa, nesse momento, gratuita, de fomento, de partilha, de construção, de fazer as pessoas chegarem junto, então estou bastante satisfeito de participar disso. Dito isto, né, agradecendo aí a todos vocês a participação, né, 79, 80, 78 pessoas, está tendo uma variação, eu fico satisfeito também, eu esperava 3, 4 ou 5 pessoas, estou aqui um pouco, talvez, nervoso com essa audiência maravilhosa, mas vamos fazer aqui também o possível para que seja um espaço onde a gente possa partilhar um conjunto de ideias bastante interessantes. Bom, quando eu fui montar essa aula, né, e quando eu aceitei o convite do João, eu aceitei porque achei que dava conta, né, e que poderia partilhar e construir algumas coisas com vocês. E depois, à medida que eu fui fazendo a aula, eu fui me encontrando com um conjunto de desafios, assim, que era falar da epistemologia em gestalterapia, assim, né? Por um motivo o qual vocês vão ver no decorrer da própria aula, assim, né? Talvez seja um lugar muito delicado de falar pelas múltiplas influências, né? Se a gente quiser dizer assim, que acabam compondo e constituindo um quadro, um corpo teórico, né? O desenvolvimento dessa tecnologia terapêutica que a gente veio a chamar de gestalterapia. Então, é um desafio falar isso no tempo que a gente tem, porque é isso mesmo, né, o João anunciava, assim, né, quase que cada uma dessas coisas que a gente vai abordar aqui de uma forma bastante rápida, pelo objetivo da própria aula, né, eu não vou ter tempo de examinar profundamente com vocês essas coisas, mas cada um desses elementos, ele seria por si um módulo de um curso, né, ou exigiria da gente um conjunto de estudos um tanto quanto mais aprofundados, né? Inclusive, a questão de como é que, de alguma maneira, esse conjunto de influências, né, esse conjunto de afluentes, né, vou chamar assim, fazer uma comparação, lembrei aqui do Afonso, né, que falava do encontro das águas, né, João? Então, eu vou falar aqui de afluentes, né? Esse conjunto de afluentes e como é que eles se tornam um todo coeso em gestalterapia, né? Eu não sei qual é também o nível de contato que vocês têm, mas gosto muito da colocação do João e vou tomá-la para mim. Esta é uma possibilidade de apresentar isso. Metaforicamente, o que eu quero desta aula, né? Ou desta partilha, ou desta conversa? Que a gente faça um sobrevoo. Essa vai ser mais ou menos a metáfora da nossa aula. A gente vai pegar um avião, sobrevoar as terras da gestalterapia
e a gente vai ali identificando e apontando de longe, nesse pensamento ainda de sobrevoo, algumas dessas coisas até o momento onde a gente aterrissa, e aí a gente fala de algumas coisas que me parecem importantes ou fundamentais disso que a gente vai ver nesse nosso sobrevoo, tá certo? Então, essa é mais ou menos a linha narrativa que eu quero ter com vocês. Caio, deixa eu só fazer aqui um parênteses, né, que eu acho que a tua fala aponta, né, um gancho, quando você diz, né, desse projeto epistemológico muito particular, que é o da gestalterapia, né, e assumindo, né, essas múltiplas influências como afluentes que formam, né, o corpo de um rio, né, um rio potente. Eu lembro de uma provocação, né, que o Sérgio Lísias, né, o fundador do Instituto Gestalt do Ceará, e hoje professor da Universidade Federal da Bahia, né, um cara muito, muito bacana, muito massa, né, ele fazia uma provocação, logo no início das nossas formações, questionando, né, se a gestalterapia, ela constitui, né, essa epistemologia de fato coesa, que compõe uma boa forma, ou se é meramente uma colcha de retalhos. Uhum. Né? Perfeito. Então, eu gosto de pensar, né, bastante dentro de uma resposta afirmativa. Sim, né, a gestalterapia ela teve a felicidade de constituir uma epistemologia, né, uma prática que vive uma coerência. Né? Como eu frisei na aula passada, não que a gente ainda não viva desafios. Né? Eu acho que existem, sim, desafios que a gente precisa, enquanto comunidade, dar conta, mas eu responderia de forma afirmativa isso, né? Assim, temos uma epistemologia coesa, né? A gestalterapia não é meramente uma coxa de retalhos. Até te diria mais, João, e acho que você pode passar aí o slide para mim, que ele já chega mais ou menos nisso. Você passa... O sentido é esse do nosso encontro, eu acabei examinando com vocês, mas é essa figura que eu queria mostrar, né? Que é uma mandala, né? Mas eu nem pensei na ideia da mandala, né? Eu fiquei fascinado, foi pelos mosaicos aí, né? E se a gente for fazer uma compreensão analítica dessa imagem, a gente vai ter uma experiência de que são um conjunto de pedrinhas aí de variações de cores, né? Mas à medida em que elas são reunidas a partir de uma disposição, de uma configuração específica, elas montam aí uma imagem bastante bela, né? Talvez essa seja mais ou menos a metáfora, né, que traz a provocação aí do professor Sérgio Lísias, né? É um todo coeso ou é uma coxa de retalhos, né? Ainda assim, eu poderia dizer, para não dizer que a gestalterapia seja um solo pacificado, eu acho que ela não é, ela é um campo agonístico e de disputa, e aí é legal porque eu sei que a gente vai ter um módulo onde a gente vai falar, né, existem tantas gestaltes quanto gestalterapeutas, né, e acho que abre espaço para isso também, para esse debate em torno de uma ideia múltipla de se fazer e que acaba talvez privilegiando alguma coisa dessa colcha de retalhos aí, ou desse mosaico, mas eu diria sinteticamente aqui que mesmo uma colcha de retalhos, né, que possa ter um valor menor dentro dessa ideia de uma coesão, ainda assim ela tem um sentido bastante significativo que nos permite nos cobrir e nos aquecer através dessa colcha, né? Vamos brincar assim, né? Essa colcha ela pode ter uma função e ela pode ser assim admitida, né? De que haja um uso, haja um propósito, haja um sentido e haja um significado na reunião e nessas costuras de coisas que parecem a um primeiro momento bastante díspares, né? Ou distintas entre si. Então, a primeira ideia que eu quis trazer, né, propositalmente, isso eu não tinha nem combinado com o João, legal ele ter trazido a provocação, eu acho que toca justamente nisso. A gente tem uma imagem aí, né, que ela permite uma figura, mas essa figura ela é constituída de um conjunto de pedacinhos, né? Eu não sou artista, mas me parece que a expressão do mosaico, ela diz respeito a isso, né? De que a gente possa construir aí algumas totalidades a partir de alguns pedacinhos, né? Ornar alguma coisa a partir de um conjunto de pedacinhos. E, nesse sentido, é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar
sobre esses pedacinhos e a maneira como talvez esses pedacinhos possam se reunir em um todo coerente, coeso, que permita uma atuação e uma ação para nós gestalterapeutas. Pode passar, João. E aí, nesse desafio, né, eu encontrei outros tantos desafios. O primeiro era falar depois do João, porque o João fala muito bem, vocês tiveram aula, foi fantástico, né? Houve muitos comentários, acompanhei aí na rede social, né? E fiquei com uma responsabilidade que era de fazer uma aula tão boa quanto, né? Inclusive esses slides, né? Para quem me conhece, né? Já foi meu aluno, sabe que eu não curto muito slide não, né? Meu negócio é quadro, né? Pincel e tal. Mas aí o João fez esse slide tão bonitinho, aí eu pedi vocês verem, tem a mesma estrutura, né? Eu só mudei as informações, assim, que achei muito bonito, muito delicado e muito cuidadoso da parte do João e quis, assim, imitá-lo, né? Assim, e à medida em que for apresentando os slides para vocês, vou trazendo as referências, ou parte das referências dos próprios slides, a partir da figura desses livros que, de alguma forma, vão sendo referências para o campo, tá? E aí, nessa tentativa de organizar a epistemologia da gestalterapia, que é um desafio em si, né? Eu tentei organizar isso de uma maneira que pudesse ser mais fácil e entendível, né? A partir de 3 categorias aí, né? Eu dividi a epistemologia da gestalterapia em filosofias de base, onde a gente vai encontrar aí a importância da fenomenologia, do existencialismo, do humanismo, né? Muitas vezes a gente confunde, inclusive, com corpos teóricos, né? Pela maneira como se enunciam e porque tem um ponto em específico onde eles se unem, e a gente confunde como sendo a mesma coisa, mas eu não vou ter tempo de examinar essas diferenças aqui, mas é importante que fique dito que elas são corpos teóricos diferentes, né? Se propõem a coisas diferentes, mas que se encontram em alguns pontos, né? A gente pode até pensar em apontar, talvez, esse ponto de encontro nesta aula, mas de que a gente reconheça a diferença entre esses campos teóricos, tá? A gente tem teorias de base, né? Onde a gente vai ter aí teoria de campo, do Kurt Lewin, né? Onde a gente vai ter a psicologia organísmica do Kurt Goldstein e a psicologia da Gestalt, ali em torno do Kafka, do Kohler, do Wertheimer, né? Aquilo que ficou conhecido como Escola de Berlim, e aqui talvez haja uma importância da gente fazer uma diferenciação de que a psicologia da Gestalt e a gestalterapia não são exatamente a mesma coisa, né? E aí a gente vai já desmistificando possíveis equívocos em relação a isso. A psicologia da Gestalt é uma escola que serviu como uma teoria de base para a compreensão de algumas coisas que serão reutilizadas na gestalterapia, mas ela diz respeito a propósitos, inclusive, bastante diferentes. Enquanto a gestalterapia é um modelo terapêutico, né, psicoterapêutico, a psicologia da Gestalt, ela visava aí uma investigação de princípios psicológicos básicos, sobretudo as leis da percepção, mas também ali um pouquinho da maneira como a inteligência se formava, né, a linguagem e outras coisas mais. Embora a Escola de Berlim, né, tenha ficado conhecida pela essa descrição das leis aí da percepção. E, evidentemente, os antecedentes pessoais, dos quais eu coloquei o Zen budismo, a psicanálise, e coloquei o anarquismo também, menos pela figura do Fritz Perls, e aí sei que vocês já tiveram história, né, um módulozinho de história com o João, e ele deve ter tocado um pouco nisso, de que a gente escuta hegemonicamente, né, que a formação da gestalterapia ela teria como um expoente, uma figura central, a figura do Frederic Solomon Perls, né, o conhecido vulgarmente, né, o mais simplesmente Fritz Perls, mas na verdade se diz respeito a um grupo de 7 pessoas, né? Então você tinha lá o Hefferlein, você tinha o Paul Goodman, você tinha a Laura Perls, né? E a maneira como essa história vai sendo contada, ela também foi uma história que permitiu alguns apagamentos de algumas pessoas, né? Inclusive o João é um cara que faz questão de forma bastante
elegante, né, e também de um combate a determinados machismos epistemológicos, né, a dizer da importância da Laura Pelus, inclusive, dentro da gestalterapia, né, para que ela não seja uma história também, uma história de homens exclusivamente, como se as mulheres não tivessem nenhuma participação nisso. Elas têm, né. Mas eu coloco o anarquismo aí pela participação também, muitas vezes silenciada, do Paul Goodman, né, que era sociólogo de formação, não era médico, nem psicólogo, nem psicoterapeuta, mas que contribuiu no desenvolvimento da gestalterapia e tem um trabalho agora bastante consistente aí das contribuições, sobretudo do professor Marco César Belmino. Alô, Marco César, aí, ó, se for pro corte, viu, João? Manda uns livros para mim, viu? Estou fazendo propaganda aqui do teu livro. Que é esse livro aí, né, Duas Faces da Gestalterapia. É engraçado essa história da gestalterapia, porque ela vai se interpenetrando com as nossas histórias também, né, João? O Marco César foi meu monitor. Tu acredita nisso, João? Foi meu monitor lá de graduação, cara, né? Hoje um professor bastante respeitado da gestalterapia. Pois muito bem, o Marco César tem feito isso, né? Tem trazido as contribuições também de outros teóricos, né? E aí, nesse sentido, os antecedentes pessoais, né, desse grupo aí que acaba construindo esse modelo novo terapêutico, né, acabam também constituindo zonas de influência para esse corpo ao qual nós chamaremos de gestalterapia. Quando eu for mostrar os slides agora para vocês, eu vou contar o contrário. Embora eu tenha botado filosofia de base, teoria de base e antecedentes pessoais, eu quero fazer uma viagem ao contrário com vocês, começando dos antecedentes pessoais, depois teoria de base, depois filosofia de base, tá certo? Caio, por que você fez assim? Não sei, ficou trocado nos slides, depois eu achei que ia dar muito trabalho, as figurinhas já estavam tudo bonitinho aí, mas não faz muita diferença não, certo? Até porque eu organizei isso em categorias, mas cronologicamente essas coisas elas se atravessam. Uma hora eu então encontro com uma pessoa, conheço uma teoria, essa teoria se embasa numa filosofia. Então, do ponto de vista cronológico, essas três coisas, essas três categorias que eu apresentei para vocês aí, né, nesse modo de tornar mais inteligível uma epistemologia em gestalterapia, elas acabam se conectando e se atravessando, tá? Bom, dentro dos antecedentes pessoais, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente falar, né, que é sobre o lugar da psicanálise, né? O Fritz Perls era médico, né, se formou como psicanalista, né, e tinha uma influência bastante grande, né, e generosa do pensamento psicanalítico na forma como ele compreendia o funcionamento disso que a gente vai chamar de psicológico, né? Até o momento, assim, né, tem outras coisas aí nesse processo, mas vamos fixar aqui nisso que talvez seja mais fundamental nesse momento. Até o momento onde ele constrói um trabalho que depois foi traduzido pelo professor Jorge Boris, né, que chama-se Ego, Fome e Agressão, mas que é um método de revisão da teoria freudiana, porque o Seuss acreditava que o Freud deu demasiada atenção à ideia de sexualidade, né, que isso poderia ter sido compreendido de outra forma, e também deu demasiada atenção a determinadas fixações, né, no desenvolvimento psicossexual, onde ele entendia que as resistências, né, do ponto de vista psicodinâmico, se estabeleciam ali na fase anal, né, por exemplo. E o Perls vai contra isso, né, já apresentando uma certa oposição ao método freudiano, né. Esse livro não é um livro de gestalterapia, é importante que a gente diga isso, mas ele é historicamente importante porque vai apresentar uma oposição à psicanálise, né, ou pelo menos à psicanálise freudiana, e vai apresentar, a partir dessa oposição, um rompimento do Perls com Freud, quando o Perls apresenta esse trabalho, que era um trabalho intitulado à época como Resistências Orais. O Freud nunca aceita esse trabalho, eles brigam e tal, e essa briga é um dos pilares motivadores, inclusive, para que o Perls chegue a citar isso no Escarafuchando Fritz depois, né,
para que essa raiva mobilizasse ele a desenvolver também um conjunto de reflexões teóricas que pudesse sustentar uma prática psicoterapêutica. Aí são 3 fotinhas, né? Uma do próprio livro, essa que está do lado do Ego, Fome e Agressão é o Fritz Perls, para quem não conhece, e essa aí, mais almofadinha, digamos assim, né? Mais neurótico obsessivo, né? Assim, é o Freud, né? Assim, bem bonitinho, arrumadinho, elegante, né? Meio em oposição ao Fritz Perls, que era meio porra louca, digamos assim, né? Pode passar, João. Um outro elemento importante também dos antecedentes pessoais, né? Diz respeito, né, ao movimento de contracultura, né? A gente vivia ali, né, pela década de 1950, né? Antes um pouco disso, né, 1940, a gente teve o período de Segunda Guerra Mundial, etc., né? E os efeitos disso em cima da organização e da própria cultura da sociedade, né? Havia um projeto, né, de sociedade que tentava se afirmar, e tenta ainda hoje se afirmar, que é o projeto que a gente chama de modernidade, que a partir de um determinado tipo de conhecimento ou de filosofia, a gente poderia dominar o mundo a partir desse conhecimento, e diante desse domínio do mundo a gente produziria, então, chegaria até a tal da felicidade. O problema é que a modernidade, enquanto modo de organização social, né, dessa filosofia hegemônica que nos deu a ciência e que nos deu os produtos da ciência, ela faz tempo que tenta entregar essa tal da felicidade para a gente, e dessa felicidade não chega nem a pau, né? Quer dizer, um projeto que, pelo contrário, né, ele, em cima desse projeto de ciência hegemônica e de organização social mediado pela ciência, a gente quase que se exterminou 2 vezes, né, naquilo que ficou conhecido como as 2 grandes guerras, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né. Em oposição a isso, né, nasce como resposta a esse movimento, um movimento de contracultura, né, bastante agudo e forte, né, inclusive capitaneado aí por um movimento qual a gente chamou de movimento hippie, né, que a gente pode traduzir numa fórmula, né, faça amor e não faça guerra, né, mas de oposição a esse modo de organização da vida, né. É um modo de organização da vida que depois nós veremos, eu também não tenho tempo de analisar isso de forma profunda com vocês, porque eu quero chegar a um lugar específico, mas de um modo de organização da vida que burocratizou a vida de forma tal que a gente perdeu as nossas espontaneidades. A modernidade, ela vai apresentando um conjunto de regras de organização social que vai compartimentalizando a vida, que diz o que eu tenho que ser, quando eu tenho que ser, aonde eu tenho que ser e desde quando eu tenho que ser, né? Então, vai dirigindo a minha vida para um determinado espaço, onde esses espaços, eles são dotados de expectativas sociais, às quais eu necessariamente preciso atender, né? E o fato, alguém levantou a mão, deixa eu já falar, tá? E o fato de que essas expectativas sociais estejam aí e da necessidade de obedecê-las, acabou empurrando, né, para uma zona, vamos chamar assim, oculta, tudo aquilo que não poderia ser esperado, né, ou tudo aquilo que não poderia ser colocado como contrário ao atendimento dessas expectativas sociais. É só vocês pensarem que qualquer lugar onde a gente vai tem regras, e essas regras dizem respeito a expectativas sociais. Quer dizer, mesmo nesse ambiente virtual, a gente espera que vocês se comportem de alguma maneira, né? Dentro da família, as pessoas também esperam que vocês se comportem de alguma maneira. Aquilo que nós chamamos de papéis sociais, nada mais são do que um conjunto de expectativas sobre a maneira como nós devemos atuar nesses papéis. E o fato de que a gente tenha regras bastante específicas para cada papel da vida social, não significa que aquilo que não aparece para não desobedecer às expectativas deixe de existir, né? Ou seja, há uma zona aí que a modernidade expulsa como possibilidade e mutila da existência dessas pessoas. Isso
foi colocado como uma das leituras possíveis para a produção de mal-estar dentro da sociedade moderna. Quem tinha levantado a mão? Caio, eu procurei aqui, eu acho que ela levantou e tirou. Tá? Foi Mas fica facultado aqui a fala, né? Se quiser retomar, é só dizer, só indicar novamente. Mas eu espero, né? Eu estou talvez falando um pouco rápido, gente, por conta do desafio, né? De tentar fazer um panorama que ele é bastante grande com vocês. Mas, grosso modo, a gente poderia dizer isso, assim, né? A gente constituiu um conjunto de regras, em certo sentido, de convívio, que engendram e tornam rígidos determinados papéis sociais para um conjunto de expectativas, e dentro dessas expectativas nem sempre nós conseguimos atendê-las, né? E dentro dessa possibilidade ou não de atendê-las, o que eu faço é suprimir isso que não cabe dentro dos papéis sociais, mas o fato de eu suprimir isso que não cabe nos papéis sociais não quer dizer que essas coisas deixem de existir. Isso é analisado como um dos grandes fatores de mal-estar e de sofrimento dentro da humanidade. O movimento de contracultura é um movimento, portanto, importante no sentido que vai se opor justamente a isso. A possibilidade de crítica a esses elementos da cultura, de ampliação, as possibilidades de ser, de existir, de um amor livre, de uma possibilidade de expressão fora das regras que se colocavam e de uma ampliação das possibilidades de ser e de se colocar no mundo. Pode passar, João. Uma outra contribuição também de antecedentes pessoais, né? A contribuição do Zen budismo, né? O Peus teve contato, né, com essa, não sei se eu posso chamar de filosofia, mas desse conhecimento oriental. Inclusive, acho que o João falou desse livro para vocês, o Serge Ginger. É isso? É Serge Ginger, né? Terapia, uma gestalterapia, uma teoria do contato, é isso, né, João? A Sergiana Ginger. Isso, né? Então, os Gingers, eles vão falar, inclusive vão trazer dentro do próprio livro, como a ideia de awareness, que é um conceito depois que a gente pode examinar melhor, em gestalterapia, ele tem uma aproximação com a noção de Satori, lá do Zen budismo, que é uma noção de esclarecimento, de iluminação, né? Mas dentro dessa experiência Zen, o que talvez fique de mais interessante para a gente falar, que o Peus acaba trazendo a partir de sua experiência pessoal, é essa ideia que comumente a gente encontra na ideia de meditação, né? A ideia de meditação do Zen é uma ideia de concentração e de transitoriedade. É uma ideia de que eu possa experimentar aquilo que me aparece e, ao mesmo tempo, aceitar que essas experiências que chegam a mim, elas têm um tempo de ser e tem um tempo de ir embora, né? Então, essas duas experiências, elas ficam bastante marcadas na experiência do Fritz Perls como possibilidades de se opor, inclusive, a um modelo de compreensão hegemônico de cuidado no Ocidente. O modelo de cuidado no Ocidente dizia respeito à ideia de controlar variáveis e, diante delas, administrar essas variáveis de forma tal que eu pudesse produzir cuidado. Por isso que eu até trouxe essa figura aí da esquerda. Ela me remete mais ou menos a essa ideia de uma certa filosofia ocidental. A gente tem um encadeamento de eventos, como no dominó, que um vai tocando no outro, e vai tocando no outro, e vai gerando o outro, e como se a gente pudesse, através do nosso conhecimento, né, fazer aí algum tipo de controle sobre o encadeamento desses eventos, né? E aí me parece que isso é bem contrário a um entendimento que o Peus vai beber lá do Zen budismo, de uma ideia, né, como essa aí do monge, né, que está sentado, né, contemplando, ou experimentando um conjunto de sensações que ele reconhece como transitórias, mas as quais ele também reconhece que tem pouco controle sobre elas, né, de que promove entendimento, mas que não necessariamente ele tem o controle sobre elas. Inclusive, essas duas fotos eu achei bastante interessante, isso eu só me dei conta depois de colocar, que elas apresentam também uma experiência de escala. Se a gente fizer uma metáfora aí de que os dominós são o mundo, é quase como se eu acreditasse que a partir do meu conhecimento eu pudesse, né, manipular o próprio mundo
em que eu fosse maior do que o mundo, né? Quando eu olho aí para o monge, a experiência que me chega é uma experiência contrária nessa figura, de alguém que reconhece o seu tamanho diante do mundo, né? E de que diante dele algumas coisas podem ser feitas e outras não. E outras a gente tem que lidar com elas mesmo, né? E aí me lembra exatamente a ideia de faticidade da existência, né? Que muitos projetos psicológicos tentam expulsar, né? Como se a gente pudesse controlar ou limpar a existência de coisas que a constituem, né? Como elementos fatídicos mesmo, que marcam uma certa constituição sofrida da existência, né? Quer dizer, tem coisas que se perdem simplesmente porque nós estamos vivos, né? Inclusive, em algum momento, perderemos a própria vida, né? Estamos indo em direção à morte, certo? Pode passar, João. E aí, com isso, a gente dá uma finalizada, né, nesses antecedentes pessoais, para que a gente chegue a algumas influências aí de desenvolvimento de teorias que foram importantes à época, né? Teoria de campo, né, que é uma teoria desenvolvida pelo Kurt Lewin, ora o Kurt Lewin vocês vão ver aí na literatura, né, de gestalterapia, quando se aproximarem dela, ora ele é colocado junto do pessoal da psicologia da Gestalt, ora ele é colocado separado, né? Não parece que ele é colocado separado, né, no meu modo de entender, também não sou um historiador da psicologia, mas da forma como eu compreendo, pela relevância histórica dele, porque o Kurt Lewin, ele é um sujeito que tem um protagonismo dentro do campo da psicologia em muitas áreas, né, em muitas frentes, inclusive dentro da psicologia social. Então, ele é uma figura muito importante para a psicologia social, ele é uma figura muito importante para a dinâmica de grupo, e ele é uma figura muito importante para as psicologias humanistas. Então, acho que ele acaba ganhando um destaque, né, personalista diferente por conta disso, tá? Bom, mas ao que nos interessa aqui, né? O que nos interessa, a partir de teoria de campo, nesse nosso sobrevoo, né, é a ideia de que campo, para o Kurt Lewin, se traduz pela ideia de espaço vital. O que é o nosso campo? O nosso campo é o nosso espaço vital, é o nosso espaço de vida. Agora, este espaço vital, ele precisa ser compreendido como um meio psicológico, e não necessariamente físico. Isso significa dizer que o nosso espaço de vida, ele é um espaço de significações psicológicas, né? Quando eu coloco que ele é um meio psicológico, preferencialmente, e não necessariamente físico, é porque eu não estou negando a existência de elementos objetivos e físicos na nossa experiência psicológica, mas eu estou dizendo que eles não são primordiais. Eu estou dizendo que a maneira como nós significamos esses objetos é que vai ganhar protagonismo na teoria de campo. E dentro da teoria de campo, a gente vai ter um conjunto aí de conceitos que eu também não vou ter tempo de examinar aqui com vocês, mas a ideia de tensão, a ideia de valência, a ideia de locomoção, né? O Kurt Lewin, ele era físico, e ele traz uma metáfora aí, uma analogia, não sei se vocês vão lembrar isso do ensino médio, mas da teoria vetorial de forças, né? Quer dizer, uma resultante, quer dizer, os nossos comportamentos, eles seriam resultantes de uma síntese de forças que compõem o nosso espaço vital ali, né? O nosso meio psicológico, né? Então, existe uma tensão, essa tensão é o que produz, por exemplo, as diferenças entre as coisas dentro de um campo, é porque elas têm tensões diferentes, né? Isso é o fato de existirem tensões diferentes é o que me diferencia, por exemplo, do meu meio, valências diferentes, quer dizer, forças diferentes, né, no sentido de intensidades diferentes, e locomoções, dependendo da maneira como se relaciona essa tensão e essas valências, de como é que esse sujeito vai produzir significados dentro desse campo. Eu trouxe aí uma foto do Kurt Lewin, que eu não sei se vocês já tinham visto eles, é bem parecido com o João Vitor, não usa os mesmos cremes e usa um óculos mais arredondado, mas tem essa semelhança, né, desse garbo que nós podemos ver com essa mão no queixo aí, de maneira que apresente, né,
um certo charme aí, né, tal qual o professor João Vitor. Eu trouxe e tentei trazer um diagrama, né, para tornar mais fácil a gente compreender. Dentro desse diagrama, a gente tem uma linha aí maior, essa linha maior é o que delimitaria, em certo sentido, o nosso espaço vital, que seria o nosso campo de interpretações e significações psicológicas, mas dentro desse campo de significações psicológicas, existe uma tensão que me separa desse meio, né? Eu me reconheço como uma pessoa e reconheço que existe um meio que me circunda, apesar de eu ter uma significação sobre mim mesmo e uma significação sobre as coisas do meio. Pode passar, João. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, né, que esse espaço psicológico, ele tem a ver com a maneira da organização disso, que o Kurt Lewin vai chamar de tensão, porque nessa figura aí do lado esquerdo, a gente vai ver que é quase como se esse campo ele tivesse produzido alguns significados, mas que eles estão mais ou menos equilibrados dentro desse campo, né, desse espaço psicológico. Mas dependendo da tensão que se coloque nesse campo, a gente observa que a valência do campo, ela ganha outros contornos. Se vocês observarem a figura da direita, vocês vão ver que a letra B, ela está maior do que as demais, né? Professor, está muito abstrato. O que o senhor quer dizer com isso aí? É muito simples, gente. Quando a gente está na vida da gente, a gente tem a vida mais ou menos, né? Quando a gente está num dia bom, a vida mais ou menos organizada, porque existe uma distribuição de tensões na nossa vida que é mais ou menos homogênea e as coisas vão ocupando o lugar que elas têm na nossa vida. Quando alguma coisa assume um caráter de tensão maior, porque tem um significado maior para a gente, dependendo de uma circunstância, esse espaço, dentro do espaço vital, dentro do meio psicológico que nós temos, ele ocupa espaços diferentes dependendo do tamanho dessa tensão. Por exemplo, quando você vai lá trabalhar e você está com os seus familiares saudáveis, mais ou menos essas coisas têm um nível de tensão, um lugar na sua vida e uma organização. Mas se o seu filho estiver doente, embora você esteja no trabalho, a ocupação do espaço do trabalho, ela é invadida pelas preocupações e pelas tensões desse espaço com preocupação. Então, a gente percebe que o nosso espaço de significação psicológica, né, por isso que ele não é um meio físico, ele é um meio psicológico. Ele vai se compondo a partir dessas tensões que se apresentam para mim, tá certo? Só para dar uma ideia, dizer que eu não falei das flores. Dá para entender isso ou está muito confuso, gente? Dá para entender, né? Então, são contribuições aí do Kurt Lewin, né? Que acaba fazendo aí uma fórmula, né? Ele era físico, ele acaba produzindo uma fórmula que os nossos comportamentos eles estariam em função das pessoas e do meio, né? Então, os nossos comportamentos, a função do nosso comportamento diz respeito à maneira como nós nos relacionamos com o nosso meio, tá certo? Pode passar, João. Bom, dentro das teorias de base, a gente vai ter um cara que também tem a ver com antecedentes pessoais, porque foi professor do Fritz Perls, mas eu acabei colocando ele aí nessa organização dentro de teorias de base, que é o Kurt Goldstein, que é esse senhorzinho aí no canto superior esquerdo. Esse senhorzinho era médico, e foi um cara que acabou ganhando notoriedade pelo tratamento de soldados com traumas de guerra, né? E aí eu trouxe essa figura aí da esquerda, que são 3 rapazes, né, sobreviventes na Segunda Guerra Mundial, assim, né, e todos eles acometidos com aquilo que se chamava de loucura de guerra, né, o cara perdia as referências da própria vida, perdia, às vezes, sua identidade pessoal, né, se caracterizava através de experiências também psicológicas, como anedonia, né, enfim, pânicos, né, e um conjunto de coisas que hoje a gente nomeia assim, naquela época se nomeava de forma diferente, né, mas hoje que a gente poderia chamar de transtorno de estresse pós-traumático, né. Bom, há também, né, Caio, só fazendo um adendo, né, uma importância aí, porque muitos desses pacientes também eram pessoas, né, que tinham vivido lesões cerebrais, né. Então, vou tocar agora. A experiência do Perls com o Goldenstein ali
na reta final da experiência dele, da formação como médico, né, e especificamente, né, no que ele desenvolve de uma neuropsiquiatria, né, e aí é uma contribuição que o Peus faz ao trabalho do Goldenstein, né, com esses pacientes que vivem uma lesão cerebral, pessoas essas, né, que viveram, como você bem colocou, né, o horror da Primeira Guerra Mundial, né, e esse trabalho é um trabalho que o Peus diz que é um dos trabalhos que influenciam bastante, né. Isso. Aí eu fiz até esse destaque na aula passada, mas o Goldenstein é uma figura importante não só para a gestalterapia, não só para a psicologia, né, o Goldenstein ganha uma notoriedade e para muitos ele é considerado o pai da psicossomática, né, porque ele é um dos autores no campo da medicina que primeiro problematiza, né, essa cisão que existe, né, na medicina da época, e eu penso que continua, né, nessa cisão entre soma e psique, né, então é um autor ali importante, vai trazer contribuições importantes ali para o Peus. E aí, entrando na esteira do que você coloca, João, que eu ia comentar, né, esse processo de lesão cerebral, das lesões cerebrais, né, eles são acompanhados pelo Kurt Goldenstein e o Peus, né, como assistente à época, né, Peus era médico, né, não sei se eu já tinha falado disso, né, e o que eles conseguem observar é um negócio muito interessante, assim, né, é de que apesar da lesão neurológica, ou seja, havia uma razão física, vamos dizer assim, né, que impedia esses sujeitos, ou que deveria impedir esses sujeitos de algumas aptidões ou de algumas possibilidades em sua vida, observava-se que o corpo, que esses sujeitos, eles tentavam, de alguma forma, compensar essas perdas a partir do desenvolvimento de um conjunto de outras habilidades, né? E essa observação, né, levou ao Kurt Goldenstein a pensar aquilo que a gente chama de uma certa psicologia organísmica ou teoria organísmica de autorregulação, que nessa relação com o meio, né, talvez aqui haja até um ponto de interseção bastante importante com a própria abordagem centrada na pessoa, com a ideia de tendência atualizante, embora contextos diferentes, né, aqui a gente está falando de Europa, e a tendência atualizante a gente está falando de Estados Unidos, mas nesse princípio, me parece, né, de entender o organismo a partir de uma lógica unitária e sistêmica, né, de uma ideia de que esse corpo, né, ou esse psicológico é corpo também, que esse corpo é psicológico, e daí o João vai falar também dessa influência aí do Kurt Goldenstein como o pai da psicossomática, né, ou seja, essas relações, elas são atravessadas, né? Elas são mutuamente constituintes e elas funcionam na tentativa da produção de uma autorregulação. Então, a gente observa, né? E aí, daí a minha ideia de trazer essa figura que é emblemática, né? Não sei se isso é uma erva daninha, mas toda cidade tem isso, assim, né? E as nossas cidades, elas, acho que a gente poderia chamá-las de cemitérios da natureza, né? Porque a gente vai matando a natureza na cidade ou vai deixando espaços muito pequenos para elas, assim. Mas parece que existe uma parte da natureza, né, que se nega a morrer apesar das condições bastante adversas, né? E nessas frestinhas ou nessas rachaduras, né? A vida, né, ela encontra suas formas, né, ou seja, apesar de eu ter um terreno todo cimentado, onde poderia haver um gramado, e já não há mais um gramado, né, ainda assim a vida se regula de forma a sair ou se ajustar por onde é possível que ela se ajuste, justamente nessa rachadura ou nessa fresta. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer com isso que o princípio de autorregulação me parece analogamente parecido a isso, né? Quer dizer, há uma lesão que ela é impeditiva de algo, mas parece que o organismo organiza-se, né? O autorregula-se da forma tanto quanto possível, né?
de maneira a compensar, a ajustar, a administrar, a afirmar a vida, apesar dessas limitações e desses impedimentos, né? Então, eu coloco essas duas figuras em oposição porque acho que apresenta o contexto em que o Kurt Goldstein, né, com o auxílio do Peirce, tentava tratar, ao mesmo tempo revela esse princípio que foi percebido por eles, né, quer dizer, apesar das lesões, havia uma possibilidade de autorregulação, né, de uma afirmação da potência da vida, né, quer dizer, a vida poderia mais apesar das lesões, né. Então, esse princípio afirmativo da vida é o que é base, né, de uma gestalt terapia, em algum sentido, né, que vai pensar essa possibilidade de que o sujeito, de um ponto de vista talvez mais existencial, se responsabilize pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas, mas de um ponto de vista mais ampliado de vida, que se autorregule, né, que se autorregule diante das suas possibilidades afirmadas diante de suas impossibilidades, quer dizer, eu não posso isso, que eu preciso justamente afirmar minha vida por um outro caminho, né? Caio, só fazer um adendo, né? Eu acho muito interessante, né, na ideia do Zeitgeist, né, do espírito da época, né, como pessoas em territórios diferentes, né, a partir de influências diferentes, acabam pensando teses muito similares, né? E aí você estava falando, me lembrei de um amigo querido, Eudes Alencar, gestalterapeuta, lá de Natal, que é também um estudioso do Vygotsky, né, porque o Vygotsky, na teoria dele, né, eu brinco com isso, né, se o Vygotsky tivesse vivido até os 80 anos, a psicologia era vygotskiana, né, que é um gênio, né, um cara fantástico. Mas ele desenvolve, né, num período muito similar, a vida do Godenstein, a vida do Vygotsky, né, o período em que esses trabalhos se desenvolvem é absolutamente sincrônico, né, para lembrar do Jung, e o Vygotsky desenvolve, né, em princípios muito parecidos com o do Godenstein, o conceito de defectologia, né, onde ele ia perceber justamente isso, né, que há uma capacidade do organismo de se adaptar a certas limitações, potencializando outras faculdades, né, que eu acho que tem totalmente relação com aquilo que você está apontando, né, Caio, no princípio da autorregulação organísmica, né, então, me lembrei, né, e para apontar isso, né, há pessoas em períodos similares que estavam desenvolvendo teses muito parecidas. Eu acho que o fundamento, né, dessas coisas que acaba reunindo, assim, né, é uma das conclusões que a gente pode examinar talvez com mais calma, mas é de que esse princípio interacionista, né, que acaba percorrendo uma certa compreensão psicológica que vai se opor justamente a esses psicologismos toscos, né, mal elaborados, assim, parece não reconhecer, assim, né, de que a separação desse organismo do ambiente, seja no mundo da vida, ou seja, na abstração acadêmica, né, ela impede um conjunto de compreensões que são sensíveis ao entendimento da vida de uma forma mais ampliada, né? Assim, pensar de que este sujeito, né, em vida ou em relação, é que constitui o objeto mesmo disso, né, que nós vamos chamar, ou desse campo aqui que a gente está elegendo como um campo psicológico da gestalterapia, né? Então, essa menção interacionista do Vygotsky, né, ou essa ideia interacionista que vai estar também lá presente na ACP, na abordagem centrada, né, eu acho que ela é fundamental para a gente fazer uma demarcação de campo também, né, de uma compreensão humana, né, vou usar até, já que você citou o Vygotsky, me lembrei de usar assim, né, de uma compreensão humana que ela não é botânica, né, como o Vygotsky dizia, e nem é zoológica, quer dizer, o homem ele não é um bicho, né, governado por determinados instintos, simplesmente, né, mas tampouco ele é simplesmente uma planta, uma árvore que tem, né, a ideia da potência da muda, como se ele já fosse determinado previamente, né, então a riqueza me parece de uma abordagem psicológica, né, que tematize o interacionismo de alguma maneira, é justamente esse, né, pensar a superação de uma relação botânico-zoológica, né, como explicação da dinâmica psíquica. Pode passar, João.
E aí, a última teoria de base, né, que dá sustentação à gestalterapia, né, é a psicologia da Gestalt, né? E aí tem esses três senhores aí, né? O Max Wertheimer parece o Zé do Caixão, né? Agora que eu me dei conta disso. É uma figura meio macabra, né, cara, assim. E ele é tcheco, viu, gente? Apesar de ter esse nome, assim, né, e ter trabalhado lá na escola de Berlim, mas ele é tcheco. Kurt Kofka, né? Não fazer como, graças a Deus, aquele ex-ministro da Educação, Ig Nobel, né, que confundiu Kafta, que é aquela carne, né, com Kafka, né, né, e é Kurt Kofka, viu, não é Kafka e nem Kafta, né, e o Wolfgang Kohler, né, esses caras são, digamos assim, né, expoentes, né, os protagonistas dessa escola, né, de psicologia, que se chamou Psicologia da Gestalt, né, que se sediou lá em Berlim e que trabalhou principalmente com as leis da percepção, tá certo? Pode passar, João. Eu trouxe aí para vocês uma brincadeirinha rapidinha, né? Acho que quando a gente fala de gestalterapia, vem logo essa primeira figura aí, né, João? Acho que é a figura mais famosa, acho, da gestalterapia. Todo mundo no planeta já deve ter visto essa figura, assim. Eu acho que já vem embutido. Os meninos já estão nascendo, já vê na memória do pai e da mãe, rememora aí transpessoalmente, sei lá como é que passa isso. É uma figura, né, mais do que clichê, tá certo? Eu trouxe uma das leis da percepção, que é essa que marca essa experiência a qual a gente denomina de figura fundo, né? Mas que diz de algo muito importante que eu gostaria que vocês guardassem, assim. O modo de acomodação das experiências humanas, ele é sintético e não analítico. Isso é muito importante, porque esses caras tiveram uma preocupação experimental de pensar essas leis da percepção, mas isso traz algo fundamental para a gente, que é o modo de organização do pensamento, até então, era um modo de organização do pensamento que funcionava por análise. A gente ia quebrando as coisas até o momento onde a gente estudava essas partes e entendia as coisas. Entretanto, do ponto de vista da experiência humana, isso é contraintuitivo, porque do ponto de vista da percepção humana, essa não é a nossa experiência. A gente não percebe as coisas analiticamente, a gente percebe as coisas sinteticamente. Né? Posso dar um conjunto de experiências aqui para vocês, como, por exemplo, quando a gente acha alguém parecido com alguém, rapaz, não tem fulano? Rapaz, fulano é muito parecido com cicrano, não é? Aí alguém pergunta, por quê? Pai, não sei não, é parecido. A experiência de semelhança, ela é primeira do que a experiência que me explica a razão do parecer ou da própria semelhança. O que eu estou dizendo isso para vocês? Primeiro a gente experimenta ser parecido, para depois a gente buscar as razões do porquê é parecido. É o nariz, é a orelha, é o cabelo. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo isso? Que a experiência humana, ela é marcada por uma experiência sintética que é prioritária em relação à análise analítica. Né? E isso é fundamental para o que a gente vai trabalhar depois com gestalterapia, porque as nossas experiências, elas são globais, elas não podem ser, portanto, compreendidas a partir de análises, né? Primeiro a gente sente medo, depois a gente entende o medo, né? Ninguém fica, eu tenho medo de tubarão, porque tem uns dentes grandes. Não, primeiro você tem medo, depois até você vai pensar, né, as razões desse medo, as motivações, etc. Mas esse modo de acomodação das experiências humanas como sintético, talvez seja a principal contribuição da psicologia da Gestalt para a gestalterapia. Né? Nesse caso, eles estão pensando aqui ainda num âmbito mais cognitivo, mas o Peso depois vai pensar isso a aspectos também emocionais, sensoriais, né, de sensibilidade e outras coisas mais, tá? Fazer só dois adendos aqui, Caio, bem rápido, né? Um primeiro é apontar, né, que há figuras também, né, para além dos três, né, que você bem citou, há uma figura importante, né, que tem ganhado um pouco mais de destaque, né, sobre a psicologia da Gestalt, que é a Blumenau-Zeigarnik, né,
que aí é bacana também para a gente assumir isso, né? Assim, que há mulheres, já no início do século passado, desenvolvendo trabalhos, né, fantásticos e que ganhavam pouca notoriedade, né, justamente por uma questão estrutural que é o patriarcado, né? Eu falei, né, da própria Lori Posner, né, que é a Laura Peus, e a Bluma também é uma outra figura que eu queria destacar. Perfeito. Queria apontar, né, naquilo que você traz também sobre essa coisa, né, da percepção, né, que ela é, a princípio, né, uma experiência sensível, né, e que aí aponta para a questão da síntese e não racional, o que apontaria para a questão explicativa, porque é justamente dos ganchos, né, que o pensamento do Merleau-Ponty desenvolve no Fenomenologia da Percepção, né, para ele apontar justamente isso, né, que a nossa experiência ela é anteriormente pré-reflexiva, né, e aí só depois que podemos pensar sobre, né? Então, me parece que isso ele retoma justamente a partir da psicologia da Gestalt, né? Perfeito, né? Na verdade, até diria o contrário, assim, né? Se a gente for talvez ser rigoroso, preciso cronologicamente, essa influência ela vem marcada de uma trajetória fenomenológica, né? O que talvez seja bastante interessante do ponto de vista da psicologia da Gestalt, né? É a sua organização enquanto a produção de conteúdos experimentais que viessem a comprovar e a verificar, né, sei lá, num ponto de vista mais estrito de ciência, né, a ideia de que, de fato, sim, as experiências de percepção, elas não são analíticas, elas são sintéticas, né? Não há como ser de outra forma, né? Eu trouxe essa outra figura aí, é um pato coelho, vocês conseguem ver as duas figuras? Volta aí, Ju. É um pato e um coelho, conseguem ver as duas? Mas é uma e depois a outra, não é isso? Alguém vê as duas ao mesmo tempo? Se vê as duas ao mesmo tempo é doido, viu? Avaliação psicológica de rolo aqui, meu irmão. Violência. Não, viu, gente? Mas a ideia de não ver as duas ao mesmo tempo é justamente isso, né? Por que a gente não vê as duas ao mesmo tempo? Porque é um processo de estruturação sintético, né? Que organiza isso enquanto uma totalidade. Como um pato não é um coelho, a gente não pode ver as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Beleza? Faz sentido? Eu pensei, Caio, que tu ia sugerir uma tipologia, né? Assim, o pato é um animal que voa e talvez esteja mais ligado aí ao elemento do ar, né? E aí diz de uma tipologia específica de quem percebe. Eu não estou trabalhando com essas bruxadas ainda não, mas a gente, né, de repente, né? Às vezes precisa fazer um bico, né? Quem sabe, né? Faça aí, Joãozinho. Meus amores, finalmente a gente chega às nossas filosofias de base, né? Todas essas teorias, né? Elas foram influenciadas, né? Ou acabaram sendo influenciadas por essa corrente filosófica, inclusive as outras, inclusive o existencialismo, né? Bom, na verdade não. Se a gente for ser preciso, porque Talvez o existencialismo... cronologicamente. Então, se a gente for ser preciso, não, mas o que ficou conhecido como movimento existencialista, aí sim, né? Acho que tem uma influência aí inegável da fenomenologia, né? Mas se a gente for ser bem rigoroso mesmo, né? Para uma questão cronológica, né? O Kierkegaard como um grande articulador, né? Desse pensamento da existência, ele tem uma anterioridade cronológica aí ao pensamento do Husserl, tá? Mas, enfim, são filigranas, né? Acho que isso não é tão interessante para a gente aqui. Bom, dentro das filosofias de base, né, a gente tem a fenomenologia aí, como uma dessas filosofias que vão dar também sustentação à gestalt-terapia. E aí, eu trouxe para vocês aí, né, essa foto desse senhor simpático, né, muito simpático, que é o Edmund Husserl, né,
que é considerado, né, digamos assim, né, o organizador, o sistematizador da fenomenologia, ou diz que a gente vai chamar de escola da fenomenologia, né, o Paul Ricoeur tem um livro que chama Escola da Fenomenologia, que vai influenciar a partir de uma noção que ele resgata lá do Brentano, que é a noção de intencionalidade da consciência, e que isso vai ser desdobrado em muitos projetos filosóficos fenomenológicos, cada um à sua maneira, né? O Heidegger, o próprio Paul Ricoeur, o Gadamer, enfim, e aí tem um monte de gente, Levinas, né? E tem um monte de gente, Merleau-Ponty, etc. Né? Mas vamos ficar aqui no Russell. E aí eu trouxe aqui também, na ponta esquerda, no canto superior, a filosofia como ciência de rigor, porque, na verdade, esse é o projeto fundamental do Russell, né? A ideia de que a gente pudesse promover um conhecimento seguro, né? E isso é muito importante para a gente, né? Porque é em cima do rigor das reflexões russellianas que a gente pode dizer que a gente faz uma prática rigorosa, né? Uma prática sustentada, que, embora contra-hegemônica, né? No sentido mais estrito de ciência, ela ainda assim é uma prática rigorosa, né? Acho que a gente deve isso à maneira como o Russell se propôs a organizar um processo que produzisse um conhecimento o qual nós pudéssemos confiar, tá? E aí, como é que a gente pode conhecer rigorosamente, né? Basicamente, o projeto do Russell é todo esse, né? E eu não vou me deter a isso aqui, tá? Porque não vai dar tempo, mas tudo isso tem a ver com um princípio que ele resgata de um cara que foi professor dele, que é o Franz Brentano. Tem um livro que chama Psicologia do Ponto de Vista Empírico, ele não tem em português, mas tem em espanhol. É um bom livro, viu, gente? É um livro bastante interessante, onde o Franz Brentano vai falar da ideia de intencionalidade da consciência, assim, né? E a ideia de intencionalidade da consciência é uma ideia nevrálgica, né? Da qual inescapável, né? Para nós que vamos nos situar dentro da gestalterapia. E aí eu vou dizer por quê. Porque a ideia de intencionalidade da consciência, ela constitui necessariamente o entendimento de que consciência e mundo não estão separados. De que consciência é necessariamente relação com o mundo. Tá? Então, isso fica muito explícito na síntese, né, de uma forma russelliana, quando ele diz que toda consciência é consciência de algo. E aí eu posso brincar aqui com vocês rapidamente, né, coisas aqui de 30, 40 segundos ou 2 minutinhos, que façam o exercício aí de vocês tentarem pensar no nada. Quando vocês conseguirem, vocês me avisam, tá certo? Por que a gente não consegue pensar no nada? Porque a consciência necessariamente está expulsa de si e dirige-se a um objeto. Quando a gente tenta pensar no nada, mais ou menos vai acontecer essa experiência aqui com vocês. A gente tenta pensar numa coisa, aí, opa, não é isso não. Aí pensa em outra coisa, aí, opa, não é isso não. Aí, opa, isso aqui é alguma coisa, opa, isso aqui é alguma coisa. Porque necessariamente a consciência se dirige a um objeto. E isso tem uma repercussão bastante importante para o nosso modo de entender psicologia, assim, né? Por essa relação de conexão, né, ou de resgate, dessa inescapabilidade, né, de que o sujeito esteja necessariamente conectado ao mundo, mas também por uma ideia de que isso que a gente vai chamar de experiência psicológica ou de emoção, necessariamente sempre terá um objeto. Então, medo de algo, existe um objeto do medo, né? Não existe sentir medo sem um objeto ao qual marque a experiência do temor, né? Então, eu temo, eu tenho um objeto do temor. Eu amo, porque tem um objeto do amor, né? Então, há sempre uma possibilidade de que isso seja relacionado, né? Dentro da filosofia heideggeriana, a gente vai encontrar a noção de angústia, que é aonde a gente tem acesso à ideia de nada, né? Mas isso fica para um outro momento, tá? Mas eu queria, sobretudo, né, insistir com vocês nessa ideia da reconexão disso que a gente chama de consciência com o mundo. Quer dizer, nós, né, isso não está dentro da cabeça da gente, isso diz respeito ao modo de estar e de habitar o mundo, né? A nossa consciência é a nossa
relação com o mundo. Tanto é que estamos mais conscientes, tanto quanto mais nos relacionamos com alguma coisa. Nesse momento, existe um monte de coisa enquanto realidade objetiva acontecendo aí na casa de cada um de vocês. Mas eu espero genuinamente, né, e de forma bastante significativa, de que essa aula esteja sendo tão legal ao ponto de que só exista para vocês a própria aula. Quer dizer, ao se relacionar com a aula, a consciência de vocês produz essa conexão de forma tal que todo o resto, embora o objetivo, está alienado de forma tal que sequer eu percebo. Eu só percebo, então, a aula. Né? Ok? Faz sentido para vocês esse debate ou está muito doido? Né? Então, consciência diz respeito a uma possibilidade de se relacionar com algo, necessariamente. Né? E aí, a gente acaba, né, de forma importante com essa ideia de que as coisas estão dentro da gente. Não tem nada dentro da gente, viu? Tem, né? O coração, o pulmão, o pâncreas, mas essas coisas assim, que o sentimento está dentro da gente, que o pensamento está dentro da gente, não tem nada dentro da gente, tá bom? Tá tudo relacionado com o mundo aí. Manda ver, João. Bom, dentro das filosofias de base, a gente tem também o existencialismo. Esse sujeito aí, né, que na verdade é um desenho, não é uma foto, é o Søren Kierkegaard, ele é dinamarquês, né, João? Dinamarquês, né? Eu não sabia se era da Noruega, eu sabia que era ali bem do nortão da Europa, né? Mas é dinamarquês e ele é considerado um precursor do existencialismo, né? Vocês vão ver na literatura que às vezes colocam ele como existencialista, às vezes como precursor, porque o próprio nome existencialismo nem existia, né? Ele passa a existir ali depois da Segunda Guerra Mundial, mas as reflexões dele são reflexões sobre a trajetória da vida, a existência da vida, num nível de introspecção, cara, absurdo, fabuloso, assim, né? Acho que é o cara que talvez tenha chegado à sofisticação máxima da introspecção, assim, é impressionante o nível de introspecção do Kierkegaard, né? E fazendo reflexões, evidentemente, sobre existência e liberdade, principalmente sobre isso, né? E do quanto a liberdade está ligada à ideia de desamparo, né? Quer dizer, por quê? Porque ao ser livre, necessariamente, eu tenho que lidar com as consequências da minha escolha, né? E sem garantias, né? Então, essas reflexões... Do ponto de vista epistemológico, né, Caio, também uma contribuição importante do Kierkegaard, que é a reflexão que ele faz sobre a própria ideia de verdade, né? Porque ele desloca o pensamento dele, né, daquilo que eles chamam, né, e promove uma crítica ao que eles chamam dos sistemas abstratos, isso, né, para defender a ideia, né, de uma verdade que seja subjetiva. Aí eu sempre gosto de fazer essa pontuação, né? Não é a verdade subjetiva, né, da turma aí das fake news, né? Assim, não, mas eu penso assim... Dos terraplanistas, né? É um trabalho, né, filosófico e psicológico, né? Porque a gente pode entender que as teses, né, do Kierkegaard são teses eminentemente psicológicas. Ele desenvolve, né, um projeto de psicologia, talvez não dentro daquilo que o século XIX, né, vai existir para chamar efetivamente de ciência, né, de ciência psicológica, mas é um trabalho fantástico. Então, eu colocaria ali também a contribuição disso, né, uma reflexão do Kierkegaard sobre a verdade que nos é muito cara, né? Fabuloso, fabuloso, é isso mesmo. João tem razão, o pensamento kierkegaardiano, ele colide frontalmente com o pensamento hegeliano. Vai pensar universais, né? Então, assim, o Kierkegaard vai dizer, não. O universal é uma mutilação do homem, porque ele não diz respeito a nenhum homem concreto. Nenhuma ideia de universalidade diz respeito a uma experiência concreta. Ela, na verdade, é assim, retira essa parte aqui, retira aquela parte acolá, e a gente fica com aquilo que está presente em todo mundo, mas não é exatamente ninguém. Porque nós não seríamos, né, representados
totalmente por essa ideia genérica do que é a humanidade, né? Então, o pensamento kierkegaardiano vai combater essa ideia, né, de que a gente possa falar sobre a realidade a partir de um nível de abstração que nega justamente essas experiências concretas da realidade, né? Então, por isso, ele faz uma reflexão partindo daquilo que ele supõe que é o que não retiraria, não é, do homem, né, aquilo que lhe é próprio, que é a existência, né? Então, eu preciso partir da existência, né? Isso será retomado depois no projeto sartreano, tá? Essa aí é a Simone de Beauvoir, para quem não conhece, viu? É um exemplo também, né? Nessa tentativa que a gente está fazendo, assim, né, de não mais, ou pelo menos, né, dirimir um pouco da nossa dívida histórica de apagar as mulheres dentro do processo de conhecimento, né, cara? Porque elas são importantíssimas, participaram, estiveram lá, aí na hora de contar as histórias a gente conta como se elas não participassem, né? Então, fiz questão também de trazer aí a Simone de Beauvoir. Pode passar, João. E aí trouxe esse rapaz aí, que talvez seja, quando a gente fala de existencialismo, necessariamente a gente se lembra dele, né? Parece quase como uma amálgama, né? Existencialismo é Sartre, né? Embora a gente tenha muitos autores existencialistas, né? Mas acho que ele ganhou uma projeção ao ponto quase de ser confundido, né? Com a própria matéria, nesse sentido. E o Sartre é esse aí em preto e branco, tá certo, gente? Esse de baixo aí. O da direita é o Brad Pitt. E aí eu quis trazer assim, porque eu queria fazer um pedido assim, muito honesto para vocês, tá certo? Se por acaso, né, um dia, né, forem fazer uma filmografia da minha vida, eu queria que vocês fossem tão generosas quanto Hollywood foi com Sartre, tá certo? Porque eu achei maravilhoso, né, assim, pensou eu sendo, né, representado assim por não sei, assim, por um ator desse maravilhoso, bonitão, né? Então eu quis fazer essa consideração, assim, porque acho que houve, né, não sei, assim, uma benevolência bastante, né, satisfatória aí nessa relação. Tô brincando, trouxe isso para dar uma quebra na aula, né? A aula às vezes fica um pouco chato, né? Trouxe só para fazer uma piada mesmo, tá? Todo respeito ao Sartre, né? Todo respeito ao Brad Pitt também, né? Por outro lado, a gente poderia fazer, né, outros tipos de brincadeira. Mas são só brincadeiras mesmo, né? Para a gente quebrar um pouquinho e dar um tom mais lúdico à aula também. Bom, e aí eu separei o Sartre, né, das outras figuras aí do existencialismo, embora a gente pudesse citar muitas outras, né, o próprio Nietzsche, né, o Albert Camus, Edith Stein, bom, enfim, sem número aí de pensadores, né, mas eu fiz questão de separar o Sartre pela organização, né, do projeto existencialista sartriano, que faz uma aproximação direta entre o existencialismo e o humanismo, né? Inclusive, isso vira tema de uma das suas obras. Na verdade, não é nem exatamente uma obra dele, é uma entrevista, né? Eu até aconselho que vocês tiverem, assim, não sei qual é o nível de intimidade que vocês têm, mas esses autores, muitas vezes, eles foram entrevistados, e geralmente, assim, começar por esses livros onde eles foram entrevistados, é muito legal, porque você tem acesso a um pensamento que é sofisticado, complexo, mas que, como ele está falando oralmente, né, ele se permite a determinadas simplificações que ajudam a gente depois a entrar em textos mais densos, né? Então, o existencialismo, o humanismo é um desses textos, né, que ajudam a gente depois a se aproximar de uma literatura mais robusta, mais densa, né, mais pesada. Bom, e dentro dessa perspectiva existencialista, o Sartre retoma o projeto kierkegaardiano, né, na ideia de que é preciso partir da subjetividade. Né? Então, assim, fazer só um outro adendo, né, Caio, que é bacana também isso, né, porque
você apontou para isso, né? O projeto do Sartre, ele traz, né, essa aproximação do existencialismo com o humanismo, mas também com a fenomenologia, né? Durante muitos momentos, o Sartre quis se deslocar, né, da alcunha de existencialista para dizer, não, o que eu faço não é existencialismo, o que eu faço é fenomenologia. Né? O meu inspirador é Heidegger. Né? Então, há também, né, um trabalho que ele aponta justamente para essa herança fenomenológica, né, falando de forma específica da ontologia heideggeriana. Né? Perfeito. Se a gente for ser rigoroso, assim, né, talvez a gente pudesse traduzir nesses termos, assim, né, o que vai despontar de uma fenomenologia clássica, né, que vai despontar ou distender de uma fenomenologia clássica para uma reflexão de cunho mais existencial do ponto de vista do Sartre. A fenomenologia clássica russeliana, o objeto é a consciência, é como as coisas chegam e aparecem na nossa consciência, né? Então, o objeto é a própria consciência, né? Ou uma experiência, né? A experiência de tempo, a experiência de espaço, a experiência de cor, por exemplo, né? E isso, dentro do projeto russeliano, vai ser identificado com um conjunto de intencionalidades bastante específicas, né? Porque cada intencionalidade tem uma característica também bastante singular. O que vai acontecer no existencialismo, que tem uma base fundamentada lá na fenomenologia do Russell, é de que esse objeto vai ser a própria existência. Ele deixa de ser a maneira como a consciência chega, mas ele passa a ser a existência de sua forma completa, né? Como é que eu passo a experimentar o mundo, né? Até uma anedota bastante reproduzida, né? Que eu vou, salvo aqui a imprecisão, tá certo? Vocês me perdoem. Eu acho que era o Daniel Lagache. Estava numa mesa com o Sartre e a Simone de Beauvoir, e o Daniel Lagache teria dito, esse amigo, né? Eu vou usar um amigo, que eu não tenho certeza se é o Daniel Lagache, e ele diz assim, né, Sartre, se tu é, quase como se ele dissesse assim, se tu é o bonzão mesmo, se tu é o filósofo mesmo, tu tem que fazer filosofia desse copo. E diz que o Sartre fica mudo, né, fica pálido, mas com a constatação de que é isso mesmo, que ele precisava fazer uma filosofia que desse conta das experiências do cotidiano. A gente poderia chamar de vida. O que é a vida? São essas experiências cotidianas, né? É como eu bebo, como eu como, o que eu penso, o que eu vivo, né? A maneira como eu projeto meu futuro, né? Então, mais ou menos isso chega como uma questão a qual o Sartre levará a sério e encontrará na fenomenologia a base para fazer esse conjunto de reflexões, né? Então, o Sartre, nesse sentido, resgata uma certa ideia que vem lá do Kierkegaard, né? A ideia de partir da subjetividade como esse espaço, né? Ao qual a experiência poderá ser acessada, né? Muito embora haja também uma ruptura, né? Dentro da ideia de existencialismo do Sartre e do Kierkegaard, que pensará um existencialismo cristão, e o Sartre vai pensar um existencialismo ateu, né? Porque entenderá que uma radicalidade, né, de um pensamento existencialista, ela não pode conceber a ideia de Deus, né? E aí é um pensamento específico do Sartre, porque entende na ideia de Deus a ideia de um artífice da existência. Portanto, Deus teria um projeto, e se Deus tem um projeto para o homem teria, em tese, uma essência que responde a esse projeto, que é as ideias de Deus, né? E aí, portanto, perderia-se a radicalidade da existência, né? Quer dizer, a existência como aquilo que está por vir e que não é determinado por uma essência prévia, né? Então, uma outra frase bem famosa do Sartre, a existência precede a essência, que quer dizer justamente isso, né? De que as nossas existências, elas se dão sem que haja uma determinação prévia para elas, né? Então, antes de que haja uma ideia sobre quem eu sou, eu preciso primeiro existir, eu preciso primeiro ser, me afirmar, né? Antes, né, de eu ser propriamente professor, eu preciso professar, e no ato de professar, aí então eu me torno professor. Tá? Faz sentido isso? Então, assim, não há uma interioridade explicativa da experiência, ao contrário, a experiência só pode ser entendida a posteriori. Então, eu sempre chego para mim mesmo a partir do futuro, porque é o futuro que me revela a mim mesmo. Eu me chego do futuro. Né? Quer dizer,
para que eu seja professor, eu preciso professar. Então, eu me chego através da ideia de que é preciso que eu execute para que eu tenha, então, uma ideia que possa se afirmar enquanto possibilidade de existência, né? Ok? Tranquilos aí, gente? Passa, João. Bom, e aí, finalmente, depois dessa viagem toda, dessa arrumação todinha, a gente estava aqui, certo? No Tunhuiu voando, né? Agora a gente vai aterrissar. Esse negócio todinho foi para conversar aqui 10 minutinhos com vocês, final, que é a ideia de o que fica para nós, né? Essa loucura toda, essa viagem toda, né? Que passa pelos antepassados pessoais aí, né? Pelas relações pessoais do Peus, né? Claro, falei do Paul Goodman também, falei da Laura, mas, sobretudo aí, né? Eu foquei na ideia do Peus, essas teorias de base, essas filosofias de base. O que fica para nós? Eu acho que fica para nós a situação, né, de uma ocupação de um espaço psicológico, de uma prática psicológica que é bastante singular. E ela é singular por quê? Porque ela é uma prática psicológica que, primeiro, ela nasce de um enfrentamento aos modos hegemônicos de cuidado moderno ocidentais. A gente tem uma ideia do que é cuidado, a gente tem uma ideia de organização da sociedade, e a Gestalt terapia, enquanto tecnologia de cuidado, ela vai criticar esse modo de organização da sociedade, porque entende que esse modo de organização da sociedade é adoecedora. Isso posiciona a gente numa posição, num lugar diametralmente oposto a outros projetos de psicologia científica, tá certo? Porque a gente não vai pensar possibilidades de ajustamento, a gente não vai pensar possibilidades de eficiência dentro de um projeto de mundo específico. O problema de algumas coisas, né? O problema de algumas coisas não são que elas não funcionem, são justamente que elas funcionem, e que isso leva a uma degradação do que aquilo que a gente pode chamar de humano. Então, o problema exatamente não é não funcionar, né? A gente aprendeu que a ideia de funcionamento, ela é uma ideia necessariamente boa e que traz para a gente valores interessantes, assim, né? A ideia de eficiência como sendo algo sempre necessariamente bom. Eu gostaria de perverter um pouco a ideia de eficiência e trabalhar com a ideia, por exemplo, de suficiência. Que a gente não trabalhasse num paradigma, por exemplo, de austeridade, onde eu tenho que fazer muito com pouco. Mas que eu pudesse fazer muito quando eu tivesse muito, e fazer pouco quando eu tivesse pouco. Mas isso é impossível para o nosso mundo, da maneira como ele está organizado, né? Então, o que fica para a gente como um projeto de cuidado? Fica um projeto de cuidado que ele é crítico mesmo, né? E isso vai fazer com que a gente leve um conjunto de porradas, inclusive em relação a isso. Porque a nossa proposta de cuidado é resgatar esses pedaços mutilados, né? Que fizeram o que ao longo do nosso processo de educação moral e de atendimento a essas necessidades e expectativas sociais, que nos fizeram caber em determinados quadrados que nós não cabemos, e que nós estamos em sofrimento por nos fazer caber nesses quadrados, ou nesses espaços, ou nessas compartimentalizações da existência, né? Então, acho que isso é um ponto que eu gostaria de insistir, tá? Um outro ponto que eu gostaria de insistir do nosso projeto psicológico é que nós produzimos uma tecnologia de cuidado que ela visa pensar a perspectiva humana de forma integrada e não fragmentada, né? Nos interessam muito poucos diagnósticos, nos interessam a posição desse sujeito diante do seu sofrimento, como ele lida com o sofrimento, que é parte integrante da vida dele, né? Como ele lida com a sua relação com o mundo. Nós trabalhamos a partir de uma perspectiva sintética, unitária, holística, se a gente quiser dizer, em oposição a essa ideia de que eu cuido de partes. Não, eu cuido de pessoas. Eu não cuido da depressão. Eu cuido de um sujeito que está depressivo e que esta depressão
precisa ser traduzida, compreendida, entendida a partir de sua relação com o mundo. Né? Nós não entenderemos, portanto, cuidado como a supressão simplesmente de um sintoma. O sintoma naturalmente irá ser suprimido a partir do momento que a relação que esse sujeito estabelece com o mundo, né, faz com que aquela depressão, aquele sofrimento, aquela fobia, né, ela passe a não mais se configurar como uma possibilidade para ele. Tá? Seja porque sua vida, inclusive, se tornou mais alegre. Né? A produção de alegria é uma meditação de cuidado. Né? Ok? Senhor, por favor. Uma psicologia compreensiva em oposição às psicologias explicativas. Cara, eu acho essa, né, e aí tem a ver com esse livrozinho vermelho que tem aí, certo? Ideia sobre uma psicologia descritiva e analítica, que é do Wilhelm Dilthey, talvez uma das coisas mais sensacionais, porque eu acho que isso define com bastante clareza qual é o nosso objeto psicológico. Os outros projetos de psicologia, eles têm seus objetos, né, que é o comportamento, o inconsciente, etc. Mas qual é o nosso objeto? O nosso objeto é a experiência, cara. É a experiência que é acessada pela consciência. E aí, o que eu quero dizer com isso? Assim, nós temos um objeto bastante particular em que ele precisa ser entendido para que a gente possa saber exatamente com o que a gente está trabalhando. E eu insistiria com vocês que o nosso objeto ele é muito rico, que ele diz respeito a uma realidade humana sobre a qual o sujeito envolvido nela não pode ser descartado para que ela seja compreendida. Isso configura uma abordagem efetivamente humanista. O que eu quero dizer com isso? Existe um conjunto de experiências que elas podem ser objetificadas, mas aquilo com que nós trabalhamos não pode ser objetificado. É dependente necessariamente da experiência do indivíduo. Por exemplo, uma hora, a experiência de tempo, ela pode ser objetificada. Uma hora será 160 minutos. Isso é independente de qualquer um de nós. Uma hora é 60 minutos. Concorda? Mas a experiência de duração, ela é dependente de nós. Se uma coisa demora ou ela é rápida, ela depende daquele sujeito que a experimenta. E ela não pode ser objetificada. Ela só pode ser revelada a partir da experiência do próprio sujeito que a vive. Essa aula, por exemplo, ela foi rápida, ela já está acabando, viu, gente? Ela foi rápida ou ela foi demorada? Embora todos nós tenhamos vivido uma mesma quantidade de minutos aqui, a experiência de duração ela é dramaticamente singular. E é com isso que a gente trabalha. Esta dimensão humana que é estritamente dependente do sujeito que a vive. É com isso que a gente trabalha. Com esse tipo de experiência que é marcadamente atravessado pelas vivências dos nossos pacientes, tá? Então a gente vai ter uma psicologia que ela é crítica ao psicologismo, porque essa experiência ela é dependente desse sujeito e dependente desse mundo. Ela é uma psicologia que ela é centrada na experiência e ela é uma psicologia da awareness, que significa conscientização. Mas conscientização aqui em Gestalt terapia, que é o nosso método, né, de trabalho principal, não tem a ver simplesmente com uma consciência cognitiva. A gente vai entender que a awareness é uma consciência que diz respeito a uma experiência sensório-motora, emocional e cognitiva, ou seja, uma experiência global. Se o sujeito só tem uma ideia sobre o que vive, mas ele não experimenta o que vive, ele não está em awareness. E isso faz com que a gente tenha um entendimento que eu acho que é fundamental para a nossa abordagem, né? Aqueles que forem seguir essa abordagem, e eu prometo que eu finalizo aqui, viu, João? Já estou aí me estendendo no tempo, que é a ideia de que o nosso processo psicoterapêutico, gente, ele não é um simples lugar onde as pessoas vão falar sobre a vida delas, não. Eu entendo que a partir da nossa constituição
de entendimento sobre o mundo, o processo terapêutico ele é um ato necessariamente vivencial. A gente precisa transformar o nosso setting terapêutico em um processo de disposição e acolhimento para que o sujeito viva coisas lá. Eu preciso experimentar coisas. Ele não pode ir lá simplesmente para saber de coisas, descobrir coisas no sentido mais cognitivo. Ele precisa experimentar coisas, ele precisa saber também, evidentemente, produzir significado e sentido. Mas ele precisa fazer aquilo com uma base experiencial e vivencial, ele precisa viver alguma coisa. Não adianta ele falar distanciado de sua própria experiência. O ato terapêutico é um ato necessariamente vivencial. Né? Quanto menos vivencial ele for, mais alienado esse sujeito está da integração de suas próprias experiências. Então, eu insistiria nisso, que isso demarca um fazer terapêutico, uma prática terapêutica, assim, sabe, que estrutura um tipo de intervenção que está anterior à proposição de qualquer tipo de ação. É preciso que eu estabeleça no setting a condição de que aquele sujeito viva coisas ali, na relação comigo. Né? Pode passar, João. Eram 17 slides, eu botei 18, porque 17 não é auspicioso. Aí eu coloquei uma frasezinha para botar 18, porque 17 é um número muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Dá um azar medonho, a vida se acaba, é um negócio horrível. Ave Maria, é ruim demais. Aí toda vez que botar 17, tem que inventar outra coisa. Aí eu botei essa frasinha para vocês aí do Fake Spells, que é uma frase com a qual eu gosto muito, que é perca a cabeça e recupere os sentidos. E eu acho que essa é uma frase que ela não é uma... como é que eu posso dizer assim? Né? Ela não é um convite, né, a uma vivência desmedida, embora o próprio Peus tenha feito isso em algum momento de sua própria trajetória, mas eu acho que é uma ideia de que a gente perca a cabeça no sentido de que nós somos educados para pensar a partir de uma racionalidade específica, e essa racionalidade específica, ela nos rouba sentidos. Ela nos rouba, inclusive, às vezes, a vontade de viver. Ela nos rouba experiências, ela mutila a nossa existência. Então, a ideia de que nós possamos perder a cabeça para que a gente recupere as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas vidas, etc, etc, etc. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero não ter gastado aí tempo demais. E para aqueles que tiverem algum tempo, eu estou à disposição também para perguntas e mais algumas coisas. Eu sugiro, Caio, que você dê uma olhadinha aqui nas mensagens, né, aqui do chat. Eu acho que traduzem muito a experiência, né, que vivemos hoje, na noite de hoje. Quando você dizia, né, de uma suposta generosidade minha, de nunca me colocar ali no lugar de pupilo, né, a experiência da aula de hoje, no momento, né, de hoje, da partilha, né, da tua fala, diz muito sobre essa impossibilidade de lhe encerrar numa figura de um eterno aluno, né? Porque hoje, meu amigo, você deu uma aula fantástica, né? Assim, e é sempre bom aprender contigo, né? Eu aprendo contigo lendo as suas obras, né? Eu aprendo com você assistindo às suas aulas, eu aprendo com você compartilhando a vida, né? Então, queria falar da minha gratidão, né? Pelas provocações que você faz, né? Assim, foi de uma qualidade, né, fora do comum, tá? Queria lhe dizer isso e deixar aqui registrado, né? Alguém perguntou quanto tempo, né, a aula vai ficar gravada. Aí eu brinquei dizendo, por todo tempo que o YouTube existir, né? Então fica aqui registrado por todo o tempo que o YouTube existir, a minha referência a você, meu amigo. Meu amigo. Binóculos do amor para você, viu? Pessoal, eu agradeço aí, estou vendo aqui algumas mensagens, não sei se acompanhei todas. Fico muito satisfeito, né? Uma coisa muito
sei lá, gratificante para a gente, né? Ouvir que a gente pôde contribuir, né? Eu fico satisfeito mesmo, viu, de poder ter trazido alguma coisa que tenha alguma serventia, né, para vocês, assim, de fato. Muito obrigado mesmo também por essa acolhida, por essa retribuição de carinho, esse salário afetivo para nós professores, ele é muito importante, assim, né? Se tem um motivo que faz a gente ser professor, com certeza não é o salário, viu? Com certeza. Tem muito mais a ver, assim, com essas trocas, com essas possibilidades de estar com vocês, né? De fazer sentido, né? Na vida de outras pessoas e fazer coisas com sentido. Obrigado, viu, gente? Obrigado de novo, João, por ter me chamado, cara. Me chame sempre. Eu vou vir sempre. Rapidinho, né, porque eu acho que está no nosso limite de tempo. O Caio se deixou à disposição aí para algum comentário, alguma pergunta. Alguém se dispõe, alguém está com a necessidade, ou reafirmamos o agradecimento ao Caio e encerramos, né, a noite de hoje. Acho que é isso, meu amigo. Só agradecer e pedir que volte, né? Assim, a turma está colocando aqui. Ele vai voltar, né? Assim, a gente terá aí, nesse projeto ou em outros projetos, né, sempre essa possibilidade de contar com o Caio, suas provocações, sua presença, seu espírito e a sua inteligência. Valeu! Tchau, gente.